Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 44, quase 45 mil dólares e os Bitcoin holders estão nessa vibe aqui nesse ano de 2024. Ai, ai. Investidores, memes e brincadeiras à parte, a gente vai partir aqui para nossa análise. Vamos falar sério, vamos falar do Bitcoin. A cotação atual do Bitcoin ali na Coinbase, nesse momento, está ali na casa dos 44.741 dólares. A gente vai dar um giro aqui para trazer para vocês alguns fatos e dados interessantes e que agitam aí o mercado nesta primeira semana de fevereiro. Estamos aí cada vez mais próximos do halving, Bitcoin realizando um movimento bem legal aqui, indo testar uma região de preços que é bem importante para o curto prazo, tá? E a gente vai depois desse giro por fatos e dados dar uma olhada no gráfico também. A gente também vai dar uma observada em alguns estudos que foram feitos aí por profissionais do mercado. Eu vou deixar o convite para você que é novo, está chegando no canal pela primeira vez, para que você se inscreva, ative o sininho de notificações para você continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Eu compartilho por aqui análise de comportamento de preço, de mercado e de fundamentos de criptoativos, não só o Bitcoin, mas sempre criptoativos promissores aí e com bons fundamentos e que com certeza ajudarão a gente a colher excelentes resultados nesse ano de 2024, certo? E vamos começar então esse giro, investidores, trazendo para vocês aqui um espectro de curto prazo. Isso aqui é basicamente o Liquidation Levels Heatmap. Mostra pra gente, é um mapa de calor que mostra pra gente as regiões em que a gente tem a maior liquidez do Bitcoin nesse curto prazo. A gente sabe que o mercado tem uma tendência, um comportamento de estar sempre buscando a liquidez, né? E aí aqui a gente consegue ver que, considerando esses níveis de preço que estão mais próximos para o curto prazo, a gente tem mais liquidez acima. Quando a gente tem aqui nesse mapa de calor essa corzinha amarela, isso representa as regiões de maior liquidez, né? E quando a gente vê aqui, então, as faixas de preço que estão ao redor ali desses 44, 45 mil dólares, a gente já logo entende que há mais liquidez lá para aquela região próxima dos 48 mil dólares do que aqui abaixo dos 44, né? A gente vai ter uma incidência de liquidez, mas que está mais fraca aqui abaixo, na região entre 42 e 40 mil dólares, né? Então, isso aqui assente pra gente, ou nos traz uma expectativa de que o Bitcoin realmente possa novamente lá retestar a região dos 48 mil dólares, né, investidores? É isso que ele tá ensaiando, pelo menos nesse momento ali no gráfico, né? Muito importante ele romper aquela barreira dos 45 mil dólares. A gente já vai olhar o gráfico. E aí, a CoinShares compartilhou com o mercado o seu mapeamento de fluxo de entrada e saída de capital no mercado nessa última semana, e aí a gente teve um inflow, uma entrada de capital em dólares muito importante acontecendo no Bitcoin, certo? Então o Bitcoin liderando a entrada de capital no mercado, como já era esperado, ETFs aí aprovados já em operação, vias legais para que os investidores institucionais possam se expor a Bitcoin, então o Bitcoin está liderando esses inflows por muito, né? A gente também teve aqui uma entrada de capital bem interessante na Solana, né? Se destacando bastante entre as altcoins. E aqui no terceiro lugar, entre os inflows, a gente teve também a Cardano, né, se destacando aqui, mas bem distante da Solana. Destaque fica também aqui para Ethereum, que teve um outflow, né, uma saída de capital nesse mapeamento da CoinShares. E o Bitcoin, o short Bitcoin, né, os apostadores de baixa do Bitcoin estão cada vez se tornando mais escassos, né, tal qual o próprio Bitcoin. Uma saída de capital daqueles fundos que shortam o Bitcoin, que apostam na queda do BTC, certo? Aí avançando aqui, a gente tem um estudo que foi publicado aí pela Sentiment, que mostra pra gente, investidores, que a gente teve um crescimento muito forte nas carteiras que contêm um ou mais bitcoins, tá? A gente já pode considerar isso aqui baleias, né? Imagina o net worth, o capital, o patrimônio de um investidor que possui 1000 bitcoins hoje. Então, a gente teve um salto muito grande, essa linhazinha amarela aqui, e esse estudo está sugerindo que essa alta no preço do Bitcoin que a gente teve nesses últimos dias pode ter sido então catalisada pela acumulação desses investidores que têm um capital muito agressivo aí no mercado, né? Esse gráfico mostra pra gente com um pouco mais de clareza, é um gráfico um pouco mais limpo, né? Endereços com mais de 1000 bitcoins. E a gente teve aqui uma disparada, né? Que tá levando o Bitcoin novamente a retestar esse topinho aqui
que está ali na região dos 45 mil dólares, né? Na verdade, acho que esse topo é 48, 49 mil dólares, mas ele está retestando essa faixa aqui dos 45 novamente. Caso haja, então, um rompimento, ele pode retestar novamente os 49, né? E a gente também pode destacar aqui, investidores, que a gente viu aqui um nível de acumulação em termos de carteiras com mais de 1.000 bitcoins que a gente não via desde lá de 2022. Então, um cenário muito interessante. Essas acumulações eu já mostrei para vocês em diversos estudos que elas costumam preceder realmente aquela grande bull run que vai levar o Bitcoin para patamares de preço que por muitos foi inimaginado, né? Mas que a gente aqui nunca duvidou. Bom, seguindo aqui, a gente também tem um outro estudo da Sentiment que mostra pra gente que... Eu vou até ler aqui como que eles descreveram esse estudo. Olha só. Assumindo que as criptos ainda têm uma correlação de longo prazo com o S&P intacta, nós temos aqui um cenário em que, na verdade, esse cenário nos sugere um argumento de que o Bitcoin, Ethereum e o restante do setor ou do mercado de criptomoedas devem, em algum momento, provavelmente depois do halving que vai acontecer do Bitcoin em abril, renovar as suas máximas históricas. Isso porque há uma divergência aqui, ó, tá vendo? A gente tem, na verdade, um cenário em que essa foto mostra pra gente aqui uma correlação muito clara, né? Tendência de baixa aqui para Bitcoin, Ethereum, S&P e ouro, são as 4 linhas do gráfico. Aí quando começa a subir, começa tudo a subir, tá tudo correlacionado. Só que o S&P já renovou a sua máxima histórica. Bitcoin e criptoativos, não. Então, essa divergência realmente sugere pra gente que a gente deve ter o Bitcoin e os demais ativos do setor de criptomoedas buscando renovar suas máximas históricas, quem sabe ainda em 2024, né, investidores? Eu tenho essa expectativa, pelo menos. E aí, seguindo aqui com os nossos estudos, olha só, investidores, o ETF da BlackRock agora está entre os 5 maiores ETFs, considerando todos os ETFs do mercado financeiro americano, certo? Isso em termos de inflows, né, de entrada de capital, indicando aí que, enfim, a exposição em Bitcoin está realmente muito atrativa para o mercado institucional, né? Ó, tá aqui, ó, o IBIT ou IBIT da BlackRock. E, enfim, investidores, a gente aqui não fica pagando de profeta, mas existem questões que a gente já mapeou e que a gente já sabia que iriam acontecer há muito tempo. E é muito legal ver essa tese de que os institucionais vão entrar com força no Bitcoin se concretizando, né? A gente já sabia disso. E aí, seguindo aqui, investidores, a gente tem um cenário muito interessante, olha só. A Fidelity, que é uma das gestoras que possui aí o seu próprio ETF lá no mercado americano, incluiu exposição em Bitcoin em uma carteira conservadora. Olha só, investidores. As carteiras conservadoras da Fidelity agora têm exposição de 1% em criptomoedas. Isso aqui, investidores, pode parecer pouca coisa, mas é muito impactante. Muito impactante. Isso é muito grande isso que está acontecendo. Porque, primeiro que assim, se um ETF, se um fundo que tem exposição conservadora ao mercado tem 1% em Bitcoin, imagine os fundos da Fidelity que têm exposição moderada e agressiva ao mercado. Com certeza esse percentual de exposição em criptomoedas vai ser bem maior. E mesmo que seja 1% apenas, isso aqui, investidores, é só a pontinha do iceberg. Eu mostrei para vocês em um estudo na última análise do Bitcoin o impacto que 1% de todo o capital disponível para investimento no mercado de capitais pode ter caso seja alocado no Bitcoin, o impacto que isso pode ter no preço do Bitcoin, né? 1% de todo esse capital disponível, eu mostrei isso com mais detalhe, com um gráfico na última análise, se você quiser conferir, dá uma olhadinha aí, a última análise do Bitcoin aqui do canal. Lá na análise tem vários outros dados interessantes também. Então, 1% da exposição de todo esse capital disponível já levaria o Bitcoin para casa dos 120 mil dólares, né? E, enfim, esse aqui é mais um sinal, investidores, de que o Bitcoin ainda tem uma longa estrada, tá, a percorrer em termos de formação de preço no mercado e renova as expectativas de que a gente vai ver o Bitcoin nessa próxima década aí, ou nas próximas décadas atingindo patamares de preço que vão chegar na casa do 1 milhão. E aí, seguindo aqui, investidores, olha só, nessa semana a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro americano, fez um pronunciamento lá, né, ela conversou com o Congresso americano e ela simplesmente pediu que o Congresso faça a regulação dos
crypto assets that are not securities, dos criptoativos que não são securities, que não são valores mobiliários, né? Por enquanto, lá nos Estados Unidos, a gente tem um contexto em que o que não é considerado valor mobiliário é apenas Bitcoin e Ethereum, né? Mas eu acho que isso não vai ficar assim, investidores. Principalmente se a Coinbase vencer aquele processo contra a SEC. Eu estava vendo que as expectativas de que a Coinbase possa vencer aquele pleito estão aumentando bastante e uma vitória pode significar... uma vitória da Coinbase vai significar uma vitória para toda a indústria, para todo o setor de criptomoedas no mundo, e isso pode levar vários outros criptoativos a não serem considerados valores mobiliários também, porque não faz sentido que Solana seja considerado valor mobiliário, Cardano, Polkadot, tá? Várias outras blockchains de primeira camada que tem, inclusive, uma relação muito próxima com aquilo que é a Ethereum. Se a Ethereum é considerado uma commodity, por que a Solana vai ser considerada a security? Esse é um ponto que está muito mal resolvido, né? E que eu tenho certeza que será abordado aí nos próximos tempos, e que, de repente, uma abordagem para esses outros criptoativos de que eles não são securities, com certeza vai ser muito positivo para a indústria, né? E aí, investidores, eu vou passar aqui para a gente fechar esse giro desses fatos e dados, só para colocar para vocês uma informação, tá? Esse cara aqui, o Thiago Reis, ele é um detrator do Bitcoin, ele vive aparecendo na mídia para falar que o Bitcoin é um golpe, que o Bitcoin é utilizado somente para lavagem de dinheiro, desqualificando os investidores do Bitcoin no mercado de criptomoedas. Ele fica incitando lá os analistas da casa de análise dele, que é a Suno, a falar mal do Bitcoin, das criptomoedas também, enfim, na internet, nos reportes que eles fazem para os clientes deles. E olha só o que aconteceu. Justiça manda dono da Suno entregar celulares e computador. Thiago Reis e analista da companhia são parte em processo por suposta manipulação de mercado envolvendo a Hectare. Bom, eu não vou aqui fazer nenhum tipo de afirmação, tá? Mas eu até conversei com alguns investidores essa semana sobre esse caso do Thiago Reis. E foi quase que unanimidade um conceito de que suspeito ele é. Eu sempre suspeitei dele, sempre suspeitei das intenções desse cara. E tá aí agora, Thiago, o que você vai fazer agora? Vai ter que ralar aí pra provar que você não é o golpista da história, né? Então, isso aqui eu quis trazer pra vocês só a título de informação, certo, investidores? E aí eu vou fechar, então, agora, pra gente ir lá partir pro gráfico com esse meme, né, investidores? Olha só que engraçado. Esse aqui sou eu, se existisse algum tipo de prêmio por falar de Bitcoin bêbado durante as festas. Certamente, investidores, eu estaria ali concorrendo. Eu não sei vocês. Eu acho que essa concorrência seria bem acirrada, né? Mas, tá aqui. Esse cara aqui é o Jesse Pinkman, não é? O cara lá do Breaking Bad. Não sei se ele ganhou algum prêmio lá pela atuação dele na série, mas merecia, né? Talvez seja ele recebendo um prêmio aqui por aquela atuação. Inclusive, Breaking Bad é, com certeza, uma das melhores séries que você pode assistir. Eu recomendo, investidores. Vamos agora partir para o gráfico, falar aqui do gráfico do Bitcoin para a gente fechar o nosso vídeo, a nossa análise. BTC tá forte, né, investidores? Formou aqui um pivô de alta acima da média de 20 no diário, tá? Essa linha branca que está cruzando o gráfico aqui é a média móvel, o preço médio dos últimos 20 dias do Bitcoin, que está ali na casa dos $42.200. BTC rompeu lá para cima, corrigiu, segurou na média de 20 e agora formou um pivô de alta aqui. Vamos dar uma olhada no volume financeiro. O volume financeiro de ontem não foi nada assim tão impressionante, mas já foi acima da média dos últimos 20 dias também, né? Então, Bitcoin querendo formar um pivô de alta interessante aqui. A gente colocou como uma condicionante nas nossas análises para que a gente possa ter uma expectativa de que o Bitcoin vá novamente retestar aquela região dos 50, 52 mil dólares, que ele faça o rompimento desse topo aqui, que está aqui exatamente nos 45 mil dólares, né? Esse topo aqui, certo? Ó. E o Bitcoin está testando, nesse momento, o 61 de Fibonacci na retração desse movimento aqui, certo? Romper essa linha tracejada aqui significa aumentar muito as possibilidades de um reteste lá em cima, tá, investidores? E com todo esse fluxo que a gente está vendo de entrada de capital no Bitcoin, o FOMO institucional, investidores, está ficando cada vez mais difícil a gente acreditar em quedas do Bitcoin, na verdade. A tendência de alta do Bitcoin está muito forte, o Bitcoin está realmente com uma frequência de alta muito forte, o Bitcoin está respondendo a todas as quedas que acontecem,
né? A gente teve uma correção aqui de... Vamos ver. Uma correção na casa dos 21%, que está mais ou menos em linha com as correções que a gente vinha tendo. Olha lá, 21% também nessa fase aqui. 22% nessa fase aqui. Então, assim, Bitcoin corrigiu. Não chegou nem a testar o 38 de Fibonacci na correção, né? O que mostra pra gente que essa pode ser uma tendência de alta realmente fortíssima. Se o Bitcoin se projetar e romper esse topo aqui dos 50 mil dólares, ou minimamente voltar a retestar ele, isso vai mostrar pra gente aqui, confirmar uma tendência de alta fortíssima no Bitcoin, e que mais cedo ou mais tarde, ainda nesse ano, deverá levá-lo a testar o topo histórico lá da casa dos 69 mil dólares. Né, investidores? A gente tem halving para acontecer nessa segunda quinzena de abril, e as expectativas de que a Bull Run está próxima vão se renovando a cada dia. Olha no time frame semanal também como tá legal a movimentação do Bitcoin. Né? Nessa semana aqui já uma valorização de 5%, levando o Bitcoin a retestar lá a região dos 45 mil dólares. O Bitcoin que vinha testando aqui e se segurando nessa linha de tendência de alta de longo prazo, tá vendo? Vários toques dentro dessa LTA. E esse movimento deve levar o Bitcoin nesse próximo ciclo de alta a testar aquela casa dos 150 mil dólares. É isso que eu tenho como expectativa, tá? Caso o Bitcoin atinja esses 150 mil dólares, isso levará o BTC a atingir um market cap na casa dos 2,992 trilhões de dólares, quase 3 trilhões de dólares, o que deve colocar o Bitcoin ali entre os maiores ativos financeiros do mundo. Se o Bitcoin ultrapassar a barreira dos 150 mil dólares, provavelmente ele vai ocupar a posição ali de segundo maior ativo financeiro do mundo, somente atrás do ouro, né? Isso já considerando também aquele supply futuro do Bitcoin. Então, expectativas são as melhores possíveis, todos os dados que a gente analisa só melhoram e renovam aí as perspectivas de que 2024 vai ser um ano muito especial, um ano de mudança de patamar financeiro para muitos investidores desse mercado. Certo? Eu vou fechar o vídeo agradecendo vocês que ficaram comigo até o final. Vou pedir para não esquecerem de deixar o like para fortalecer o canal. Estamos crescendo aí em um ritmo bem legal, investidores. Acho que a gente vai fechar esse ano aqui realmente com uma comunidade muito grande, então faça parte e nós estaremos juntos. Certo? Um forte abraço a todos e até uma próxima análise. Investidores, a rentabilidade dos portfólios do relatório Smart explodiram. E a gente já vem tendo resultados superiores ao crescimento médio do mercado com cada um deles. Eu recomendo fortemente que você acesse agora mesmo o link da descrição para conhecer os detalhes dos portfólios Titan, Apollo e Blitzkrieg do relatório Smart, para você garantir o seu antes que o mercado exploda e seja tarde demais. Corre lá!